Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica Americano, esse é o canal Jess Tarot e hoje eu tô aqui de volta para trazer uma mensagem intuitiva para o seu momento. Seja bem-vindo, se você não me conhece, fica à vontade, a casa é sua. Não se esqueça de já se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar aqui no final, como que foi para você essa experiência e bora! Hoje eu vou fazer o seguinte, eu trouxe aqui 2 pulseirinhas da Bahia, lembrança de Arraial da Ajuda, né? Então eu tenho a pulseira lilás e a pulseira verde. Eu peço que você escolha uma das duas, pois eu vou fazer uma leitura para cada uma delas. Então a primeira pulseira é a roxa, a segunda é a verde. Sente aí qual que te chama mais atenção. Qual que você deve escolher? E bora para a primeira leitura da pulseira lilás roxa. Vamos lá. Bom, eu vou começar com o oráculo da deusa e vou perguntar, qual que é a energia que vocês estão vibrando no momento, O que está acontecendo com vocês aí? Veio aqui Baba Yaga, Mulher Selvagem, e Morgana a Fada, Ritmos. Interessante. Então parece que você está se conectando com o auge da sua alma, É aquele lado mais selvagem mesmo, Aquele lado instintivo, aquele lado que é destemido, que não tem medo de se aventurar, E ao mesmo tempo está acontecendo aí um olhar para como que funcionam os fluxos, os ciclos na sua vida, Como se você estivesse encontrando uma forma de lidar com quem você é dentro da sociedade, Para que você coloque para fora esses poderes, Dessa energia da mulher selvagem, mesmo que você seja um homem, É sobre essa essência selvagem que habita dentro de você, que é a sua verdade, que é tudo que conecta com algo que tá muito lá dentro, Não é sobre o que os outros esperam que você seja, é sobre o que você realmente é. Então, talvez você esteja descobrindo de fato, sensações aí, energias sobre quem você é. No fundo do deck, Deméter, falando sobre sentimentos e emoções. Interessante, vamos guardar essas informações aqui. Eu vou pegar o tarô para a gente continuar a leitura. E vemos então, que existe aí uma busca de você ficar mais presente em você mesmo, De você se sentir mais confortável com quem você é, De respeitar os seus ciclos e compreender também as suas faces. Bom, vou pegar aqui 3 cartas, para trazer uma energia que vai trazer mais à tona informações sobre o que está acontecendo com você. Rei de ouros, 8 de copas, a roda da fortuna e no fundo do deck, o Ás de copas. Eu não vou ficar mostrando as cartas aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bem? Bom, eu sinto um desapego, eu sinto uma mudança, eu sinto um deixar ir, Talvez aquela pessoa que você colocava como algo ou alguém estável na sua vida, você percebe que é preciso desapegar disso para trazer um novo movimento. Ou, a gente pode estar falando de uma posição sua, Às vezes também, por exemplo, você trabalha num lugar estável, que te paga todo mês ali fixo e você decide sair daquele lugar para vivenciar outras coisas. Aí você precisa adaptar, para a sua realidade, mas é importante entender que estamos falando de um desapego, de um deixar ir
algo que pode ser uma base para você em algum momento da vida, mas que agora, né, já ocupa um lugar de peso, já ocupa espaço demais. Então isso traz essa roda da fortuna, que é o quê? Uma mudança mais elevada, um movimento diferente, né, do que a gente estava fazendo até então, para poder encontrar novos resultados. Mas eu sinto que tem, olha, o Ás de Copas com 9 de ouros. Fala muito sobre você e o seu empoderamento, seu amor próprio, né? O seu encontro com a sua alma, com o seu eu superior. Realmente um olhar para você de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. Vamos entender então qual que é o maior desafio, né, nesse processo dessas pessoas que eu estou me conectando agora. No fundo do deck, Ás de Espadas, 7 de Espadas, 6 de Copas e a Rainha de Ouros. Bom, eu sinto que o maior desafio de vocês é deixar certos sonhos que ainda estavam adormecidos para trás, né? Porque é como se você entendesse que na verdade esses sonhos eles estão sendo confundidos com estagnação, prisão, desconforto, né? Então é quando você se coloca num lugar pequeno para poder caber num ideal que na verdade te diminui, que na verdade é mais um ideal do que um conforto da realidade, entende? Essa Rainha de Ouros me traz muito isso, né? Essa vontade de sentir uma estabilidade, mas ao mesmo tempo isso fica meio que embaixo dos panos, né? Porque vamos entender melhor esse 7 de espadas aqui. É como se essa idealização, né? Eu posso estar falando aqui de realizações amorosas ou realizações profissionais, né? Uniões, sociedades e tudo mais, mas é como se fosse um peso para você, de alguma forma, carregar essa relação e essa tal dessa estabilidade, né? Que muitas vezes aqui acaba sendo um peso. Vamos olhar para você, né, diante do seu coração, da sua alma. O que te pesa atualmente, né, que você pode resolver com você? A torre, 10 de espadas e a força. Meu Deus, 4 de espadas no fundo do deck. A torre é uma carta muito drástica, violenta e às vezes dolorosa, que vem trazer pra gente essa mensagem de o que não for verdadeiro será retirado. Toda base que não for construída com solidez será desmanchada para uma nova coisa ser construída, né? Então aqui fala dessas ilusões, dessas coisas mal construídas mesmo, né? O quanto que você se pesa, se sabota por permanecer em lugares, situações, relações que não têm estabilidade, que não têm firmeza, e o quanto você desgasta o seu poder infinito de agir, né? A sua força, existe um infinito na cabeça dessa mulher que doma lindamente, tranquilamente esse leão. Se isso estiver no oposto negativo, o que a gente pode ver? Uma falta de domar os próprios instintos, uma falta de domar os próprios desejos que começa a sobrecarregar no corpo, né? Traz uma tensão, traz uma sensação de não consigo falar para o mundo que eu não estou bem, eu vou continuar dizendo que eu estou bem, mas eu não aguento mais. Aqui é quase que um eu não aguento mais. Então esse é o peso, essa é a dificuldade. Se toda essa situação que a gente está falando está te trazendo esse instinto selvagem, né? Essas faces que talvez você tenha e nem saiba desse poder, porque ele está lá adormecido.
você nesse local apertado, desconfortável, desequilibrado, desestruturado, né? Vale a pena? E aí no fundo do deck a gente já vem aqui uma necessidade urgente, né, de você sair de perto dessa situação, de você olhar de uma forma mais distante, né, como uma águia. É preciso que você busque uma nova perspectiva, uma nova visão, porque a sua visão está totalmente desequilibrada, baseada em espaços apertados, e isso te impede, ás de paus invertido, te impede de iniciar, né? Aqui eu vejo que você está estudando, buscando se desenvolver aí em alguma coisa, mas a coisa está muito agarrada. Pode ter certeza que a gente está falando dessa coisa que está ocupando muito espaço na sua vida, né? Vamos ver então o que tem aqui de possibilidade, né? De novidade, de abertura na vida dessas pessoas. Gente, o imperador, 5 de espadas e o diabo. A gente está falando de uma questão de domínio da própria vida, dos próprios instintos, dos medos. É como se os seus medos estivessem te dominando. É como se de alguma forma você se colocasse até num lugar vicioso, num lugar excessivo, né? Em qualquer coisa. Então, dê uma analisada, o que está demais na sua vida, o que está em excesso, sabe? E veja se isso não é uma canalização, né, de um apego a algo que não faz bem, junto de uma sensação de incômodo, de não ter o próprio controle da própria vida. Como a temperança está no fundo do deck, a gente vem dizer sobre você junto com a sua espiritualidade, né? Junto com os seus próprios guias aí, com a sua maneira de criar uma nova responsabilidade, criar coisas materiais, criar energia. Enfim, é você sendo esse alquimista da sua vida, baseado em quê? No prazer. Chega de viver uma vida que é desgostosa, que é desagradável. Chega de caber aonde é apertado, aonde é incômodo. Ser feliz é a regra básica da vida. Se você não está feliz, se você não consegue ser você mesmo e fluir através da sua felicidade, saiba que existe alguma coisa errada e algo precisa ser mudado, ou internamente, né, ou um corte externo. E é sempre mais seguro a gente fazer essa mudança dentro da gente, né, porque a gente não muda o outro. A gente não pode chegar para o outro e falar, eu quero que você seja aquilo. Se a gente espera tal característica de uma pessoa e essa pessoa que está com a gente não entrega essa característica, será que é essa pessoa que realmente vai fazer aquela completude no nosso coração fazer sentido? Então, às vezes é sobre isso, é sobre esse desapego, esse confiar. A vida está trazendo aí muitas coisas para você. Eu vou perguntar aqui no campo emocional, como é que vocês estão? Porque eu acho que é algo que está batendo muito forte, né? Eu tô sentindo aqui. 3 de espadas no fundo do deck, a gente já vê uma energia de quê? De dor, de ferida, de medo, né? Aí eu tenho um 2 de paus, um 7 de paus, um 7 de copas e o rei de espadas. É interessante, né? Porque essa numerologia aqui tá muito boa, 3 e 7, 2 vezes o 7. O 7 representa a organização, o 3 representa a criação. O que a gente está fazendo com essa força, né? Capaz de criar e organizar a nossa vida. A gente está com medo, a gente está com insegurança, a gente está se colocando muitas vezes abertos a coisas ilusórias e ao mesmo tempo muito racionais, né? Sem confiar, sem entregar, sendo às vezes até frio, rígido, duro, né? E isso não é fluir, isso é medo. Medo de sofrer mais uma vez, medo de sentir novamente a ferida que você sentiu no passado. E aí a vida vem falando, a abertura está disponível, a transformação está disponível, o ânimo, a paixão pela vida está disponível,
né? Toda uma limpeza aqui que eu tô vendo no fundo do deck, principalmente mental, de limitações mentais, confusões, brigas, dúvidas, né? Estagnação, falta de enxergar o futuro. Tudo isso tende a ser limpo, tá? De fato, como, tarô? O dependurado, o sol, o julgamento, gente, só arcano maior. E a imperatriz no fundo do deck. Gente, aqui é você simplesmente tirar essa lama de você, sair desse lugar de estagnação, porque o dependurado fala sobre isso, né? A gente escolhe estar nessa situação, não é como a torre, uma energia que vem e devasta a gente quase que obrigatoriamente, porque, né, é algo maior. Não, o dependurado é você que se coloca nesse lugar e você reclama ainda. Então, saia desse lugar de reclamação, saia desse lugar de aceitar pouco, de se movimentar pouco, sendo que você tá já aí dentro, a sua alma querendo fazer e acontecer, né? Vá para a luz, busque a sua verdade, seja honesto com você mesmo, se perdoe, seja honesto com as suas vontades, com o seu coração, com os seus desejos. Sai desse lugar de dor, sai desse lugar de autossabotagem e exista, comunique, se liberte. Tá tudo muito disponível para você. A gente está falando de quê? De uma imperatriz, né? Embaixo tem o 5 de copas invertido, ou seja, não existe arrependimento quando a gente se prioriza, quando a gente se cuida, quando a gente se protege de uma forma tranquila, aberta, sem se fechar. Você não precisa entrar numa toca para se sentir seguro. Você pode existir, você pode ser visto, você pode ficar tranquilo nos locais, mas talvez essa coisa de se colocar numa toca é medo de encarar a si mesmo, medo de se enxergar, entende? Eita, forte a energia. Vou até usar aqui o tarô do Osho agora. Então, vamos entender aí, né, essas pessoas, qual que é o caminho de consciência para chegar nessa libertação que transforma tudo para um bem maior. Veio concessão, projeções e maturidade. Gente, é o seguinte, chega um momento da nossa vida que a gente não pode mais viver a vida do outro, porque viver a vida do outro é a grande ilusão, é a grande concessão de se diminuir, de se encaixar num lugar que nem é seu, né? Então, observe se na sua vida você está fazendo coisas que você nem gostaria de fazer, você está escolhendo atitudes, rumos, lugares, enfim, né? Para onde você está indo? Que música você está ouvindo, né? Para onde que é que você escolhe colocar seu dinheiro, seu tempo, entende? Talvez você esteja vivendo a vida de uma outra pessoa e isso na verdade é uma ilusão e a vida traz a carta da maturidade, né, que traz esse florescimento, essa completude de você olhar para você mesmo e entender o que eu quero, o que a minha alma quer. Olha aqui no fundo do deck a moralidade. Será que você não está mental demais? Será que você não está repetindo padrões familiares, né? Será que você não está sendo alguém que a sua alma já nem quer mais? Né? Eu sinto aqui uma necessidade de busca de autoconhecimento, uma necessidade de fato você entender o que você quer para a sua vida. Talvez você esteja vivendo a vida do outro, né? E o que é de fato a sua vida hoje, né? Nesse instante? Quais são essas potencialidades? Nossa, olha só, além da ilusão, abundância, aventura e exaustão.
no fundo do deck, 4 de espadas, o adiamento. Tá vendo o adiamento? Sofrimento. E o momento da colheita aqui disponível para vocês. Então, você está adiando algo que precisa ser feito com medo de sofrer, sendo que na verdade vai ser a colheita. Engraçado, né? Momento da colheita. Eu postei hoje lá no meu Instagram falando sobre a colheita e foi exatamente a acerola. Não sei se isso é acerola, mas parece alguma fruta vermelha, né? E quando eu tava colhendo a acerola, eu pensei isso. Eu pensei, cara, se eu não colher, ou alguém vem e colhe no meu lugar, ou a natureza joga no chão e as frutas apodrecem, entende? Então, será que eu vou desperdiçar as oportunidades que estão sendo me dadas pela própria natureza, como as frutas numa árvore, né? E o que eu posso transformar esse fruto? Então, assim, para você ver como que a natureza ela conversa e ensina a gente, né? E a mensagem aqui mostra que existe uma abundância, um desbravar, né? Um ir para o mundo, uma aventura, uns caminhos abertos para você, mas você precisa sair da ilusão. A ilusão é o que? Não fechar ciclos. A gente está falando da carta do mundo. Então, assim, como você renascer retirando toda essa exaustão que tudo isso te segura. E é um adiamento de algo que vai acontecer. O problema é que os nossos medos nos impedem de tomar atitudes porque eles criam realidades que nem existem. Então, use essa racionalidade que está sendo usada da maneira certa, da forma correta. Coloca ela com o pé no chão, bota fisicamente o seu corpo com o pé no chão, se olhe profundamente e pense: o que eu quero para minha vida? Onde está a minha felicidade, independente da vontade, do querer ou do limitar do outro? Como eu posso encontrar essa paz? Entende? Bom, vou tirar aqui. Vou continuar com o tarô do Osho e vou pedir aqui um conselho final, mensagem final, que eu sinto assim que precisa de uma, né, de mais algo mais ser dito. A cura, não materialidade, intensidade, completude, renascimento e o Criador. A cura mais importante que você precisa fazer é entender que você não precisa de nada para ser feliz, que a sua completude vem de você mesmo. E quando você se torna essa pessoa inteira por si só, você renasce. Olha o leão. Olha que linda essa carta. Esse renascimento, de fato, ele vem com muito mais potência. Olha a cor dessa carta, o Criador. Você se torna o Criador da sua história e você rompe exatamente com a sua mente, trazendo o início, a existência. Essa carta é linda porque é como se fosse você e o universo. Aquele momento que você vê o céu e que você contempla, que você lembra do tamanhozinho que você tem, mas da imensidão que é a potencialidade da sua alma. Sabe? É uma paz, é um silêncio. O quanto você se permite acessar essa paz, quanto você se permite apenas existir em sua completude. Sabe? Ai, nossa, eu senti uma paz agora. Foi como se consciências tivessem percebido que às vezes essa coisa de parar tudo e só existir é a paz. Não precisa de muita coisa.
né? A gente precisa de muita coisa. Para tudo, respira, agradece, lembra que você existe. Tudo que existe pode tudo. O que você vai fazer com isso, sabe? E aí eu pedi aqui um direcionamento dos anjos. Arcanjo Miguel, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e querido. Falar nada não, né? Só sinta. Arcanjo Chamuel, transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Quando a gente muda internamente, né? Tudo muda. Arcanjo Rafael, estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. A gente precisa cuidar do nosso corpinho material também, né? É isso. Nossa, que paz, que paz. Espero que vocês tenham gostado. Eu também faço leituras particulares, o meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, você que chegou até aqui. Se sentir de assistir a outra fitinha, continue no vídeo e bora. Gratidão. Então agora vamos para fitinha verde, segunda opção. Você que escolheu a fitinha verde da Bahia. Oxi, meu povo, que lugar, hein? Tá de parabéns, Bahia. Tocou meu coração e mexeu com a minha alma de uma forma diferenciada. Bom, vamos lá, né? Vamos sentir aí o grupo 2. Qual é a energia que o grupo 2 está vibrando no momento? Durga, limites. Eu amo essa carta. Nossa, gente, eu amo muito essa carta. Aliás, no meu Instagram tem um texto, né, falando sobre ela. Maravilhoso. No fundo do deck, Maia, ilusão. Limites, né, meus amores? Às vezes a gente quer dominar o mundo e esquece de botar limites. E aí a gente vai perdendo força, né? Vai sendo desgastado de alguma forma. Então, essa ilusão aqui que vem sendo trazida pelo fundo do deck, né, com a energia de Maia, fala sobre os véus da ilusão que a gente coloca na nossa vida. Então, assim, vamos entender melhor essa energia, né, do que a gente está falando, tarô. Eu sinto que eu tô falando com pessoas que não têm muito, assim, facilidade para lidar com as emoções. Aqui é uma rainha de copas com 9 de paus e a carta do mundo. Ou seja, é como se o medo te paralisasse, você não se sentisse pronto. De alguma forma, existe uma desconfiança, né, um medo assim de cair em desequilíbrio e uma vontade de fazer. Então pode ser que você esteja numa energia muito assim repetitiva de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E você tá assim, estranho, o que tá rolando, né? Vou entender melhor, vou clarificar aqui todas as cartas. E aí tem um cavaleiro de espadas, estrela, 6 de paus, com o pajem de copas no fundo do deck. Bom, eu sinto que a questão principal que a gente precisa conversar aqui, né, nessa leitura, é sobre os medos. É sobre você não enxergar de fato quem você é. Talvez você seja uma pessoa que acha que consegue caminhar 10 quilômetros na montanha, mas nunca se botou para caminhar 50. E aí o dia que você se coloca, você fala, nu,
Meus limites são muito maiores do que eu imaginava, mas os meus medos me colocam nesse lugar de chegar até aqui, até um determinado lugar, entende? E aí, o que acontece? Esses medos, eles sempre te fazem parar no meio do processo. Então, você começa muito animado, muito animada, nossa, eu tô com uma ideia, e vem do meu coração, eu sinto isso, eu vou fazer um projeto muito foda, tem tudo a ver comigo. Só que aí, de repente, a coisa fica meio assim estranha, estagnada, você se perde, né? Isso é uma falta de completude e é uma cura que a sua alma está te pedindo. Até porque o sucesso é garantido, né? A gente tem um 6 de paus no fim da leitura. É uma carta muito boa, muito positiva, de muita alegria. Mas é como se você, de alguma forma, ainda se sentisse quase que como uma criança que precisa perguntar para alguém para onde ir. Então você fica assim... deixa eu pedir ajuda, deixa eu perguntar para alguém, eu não tenho certeza se é para lá, se é para cá, se eu vou, se eu fico. Então, vamos entender aí, né? E é exatamente essa coisa dos limites, quando a gente pensa em Durga, existem dois lados da moeda, né? A gente pode estar falando de quê? De você botar limites demais, né? De você colocar dificuldade demais e acabar não, né, criando a própria barreira, a própria dificuldade ali da questão, mas também a falta de limites. E aí você meio que faz tudo para todos e se perde de você mesmo. Então são duas questões muito importantes. Qual que é o maior desafio desse grupo no momento? Uma cartinha caiu, só um momento. 4 de paus, a torre, 4 de espadas. A gente tem duas cartas de número 4 e uma torre no meio. O 4 ele já traz essa energia da base, da estabilidade, né? Só que talvez essa base que você está buscando esteja te atrapalhando. Buscando não, a base que você está se apoiando esteja te atrapalhando. E eu acredito que a gente possa até estar falando de família, de casa, né? Daquele lugar que de alguma forma que está pedindo distância. Claro que de uma forma amorosa, mas existem construções que precisam ser reobservadas, revisitadas com uma nova visão, né? Para você de fato entender o que é estabilidade para a sua vida. Talvez você nem saiba exatamente o que é estabilidade ou a sua sensação de estabilidade é baseada numa coisa meio instável, entende? Existe uma guiança acontecendo, a espiritualidade está te guiando, né? Mas eu sinto que você precisa criar mais maturidade em relação a fazer essas escolhas. Por isso que esses limites e essa ilusão, eu sinto que às vezes você se protege tanto que você não sabe como é se proteger, porque você busca a proteção em outras coisas que não é você mesmo. E aí na hora de você sair desse lugar e buscar a própria sensação de proteção, você nem entende o que é isso. Me fala mais, tarô. Seis de ouros no fundo do deck. Rei de copas, rei de espadas e o 7 de copas. Eu sinto uma dificuldade de comunicar de fato o que seu coração sente.
uma dificuldade de comunicar mentalmente o que você pensa e uma certa confusão de o que é bom para mim, o que não é, e você acaba caindo em locais que você tem que dar muito mais e receber muito menos. Energias nada frutíferas. O que precisa ser feito aqui para trazer uma libertação para essas pessoas com quem eu estou me conectando? Dois de ouros no fundo do deck, 6 de espadas, a lua, rainha de ouros. Bom, deixa eu pensar. Oi, Aurorinha. A Aurorinha tá aqui. É preciso de um desapego, uma viagem, uma mudança, um movimento, Você precisa ir para onde realmente te faz bem, sabe? Existem coisas que você nunca olhou dentro de você e que te impedem de ser essa pessoa estável, responsável que você quer. Te impedem de alcançar o equilíbrio com leveza e alegria. Te impedem de ser livre por conta de crenças, né? Existem muitas crenças que te colocam numa escassez, numa falta de dinheiro, numa falta de movimento, talvez um julgamento excessivo. Você diz muito sobre fulano e sobre ciclano, mas você não consegue se enxergar de fato. E você cai numa estagnação que pede para você mesma, para sua alma, pelo amor de Deus, saia desse fluxo. Entende? O que tem para essas pessoas? Diabo, no fundo do deck, os amantes, o 10 de espadas, o cavaleiro de paus. Existe uma grande limpeza que precisa acontecer na sua vida. Você se sabota por duvidar, né, por não ter certeza do que você quer. Essa falta de certeza é porque os seus valores precisam ser revistos. Talvez os seus valores estejam baseados no medo, no apego, na insegurança, na pequena visão da sua potencialidade. Você não tem noção do que você é capaz, aí você pensa, eu vou querer aquilo, mas aquilo será que é para mim? Será que eu dou conta? Não é grande demais, né? Entende? Você precisa cair a ficha de quem você é, de fato. Porque você está se colocando numa autossabotagem muito profunda. E essa autossabotagem corta todo um fogo, toda uma energia de movimento. Imagina você estar plenamente conectado com o elemento fogo e com a ação, com o fluxo. O que você não faz, sabe? Se cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, imagina o que você não faz quando você dá um passo. Você dá a volta ao mundo, mas você não consegue ainda se enxergar, entende? E eu espero que após essa leitura a sua consciência já comece a expandir em relação a isso, porque você se protege de uma maneira ilusória. Quanto mais você se esconde com medo do que pode te afetar externamente, menos você se enxerga. Tem muita prisão. Tem até dor nas costas. Tá. Emocionalmente, como é que estão essas pessoas? Pajem de paus, Ás de copas e o 3 de copas. Sol no fundo do deck. Você quer ser feliz, você tá de boa, entendeu? Você tá a fim de desbravar, de conectar com você mesmo, talvez iniciar uma nova relação, né? Ou sentir o amor de uma forma mais profunda, celebrar a vida. Você tá numa vibe maneira, positiva. Só que existem essas questões que eu tô falando, que são os limites.
abrir o campo para o que é bom para você e principalmente para esse espelho, para você se enxergar, e fechar o campo do que não te faz bem, sabe? Parece que a sua balança ela está em desequilíbrio, né? Como se você estivesse girando para o lado errado. Você está se movimentando, mas está girando para o lado errado. Começa a fazer o retorno com outra direção. Direção contrária, positiva. O que falta para acessar essa felicidade? 3 de paus, 5 de copas, 9 de espadas. No fundo do deck, 7 de ouros. Gente, autovalorização. Não adianta eu ficar aqui falando quão vocês são incríveis, porque quem sou eu no meio disso aí? Mas vocês precisam começar a perceber onde estão os limites. Onde você botou essa barreira de eu chego até aqui. Identificar essa barreira, retirar essa barreira, porque ela é baseada em crenças. Então a gente pode fazer esse exercício de, né, quais são as crenças que me fazem achar que eu só vou até aqui. Compreender isso, limitar, ver além. Então, vamos começar a fazer plano maior? Pensa aí tudo que você achava que era impossível, que você quer para sua vida e começa a afirmar. Eu quero tal coisa. Sabe? Só coisas grandiosas, maiores do que você costuma sonhar. E para de olhar para tudo que deu errado, porque tudo que deu errado veio para te ensinar algo e não para te machucar para o resto da sua vida, não para te limitar. Sabe? Eu sinto que tem muito peso, né? Se algo acontece fora das suas expectativas, nossa, meu Deus, como a vida é péssima comigo. E às vezes não é isso, sabe? Tudo vem direitinho, mas o caminho, ele está sendo traçado, mas você não se valoriza. Você prefere abraçar a ansiedade, abraçar essa coisa. E essa ansiedade é um querer um futuro que talvez você nem saiba, porque já está tudo muito bagunçado aí dentro, entende? Então a primeira coisa, começa a valorizar tudo que você fez. Entenda que se você plantou, você vai colher, mas não é para ficar sentado do lado da horta esperando o negócio crescer. Planta e vai embora. Desapega, confia, continua plantando, sabe? É sobre isso. Quanto mais a gente ficar esperando reconhecimento, mais a gente vai ficar sentado esperando, porque esse reconhecimento, essa reação que as leis divinas têm, né, sobre nós, às vezes vem numa linguagem que a gente nem estava esperando, às vezes vem muito mais, entende? Mas é isso, a gente só recebe o que a gente conhece, sabe? Então vá conhecer além, vá buscar mais. Eu vou ver aqui agora com o tarô do Osho o que tem de mensagem para vocês. A voz interior veio aqui. A voz interior, comparação, florescimento e isolamento glacial. No fundo do deck, silêncio. É exatamente isso. Eu acho que falta um autoconhecimento aí, no sentido de ouvir essa voz espiritual que está falando com vocês, essa comparação, né? Às vezes a gente acha que o que é bom para o outro é bom para a gente, mas não. Cada um tem o que colher e o que viver em seu lugar. Então, onde que você entra em você mesmo, se individualiza para você lembrar o que você é, o que você pode fazer, aonde você pode ir, né? E quando você sai desse lugar de comparação e começa a se valorizar, você floresce e você planta mais sementes e sai dessa sensação de isolamento glacial. Todo mundo tem emprego, eu não tenho. Fulano consegue não sei o que, eu não consigo. Ciclano tá amando, eu não tô amando. É isso, você não está aceitando o seu processo. Enquanto você fizer birra em relação ao seu processo, você não vai enxergar ele, sabe? E eu tô falando isso pro seu bem, porque eu tô vendo aqui nas cartas o quão tem para você colher, mas você bate de frente, porque às vezes a caminhada não é exatamente o caminho que você gostaria.
E viajar pela vida é criar essa consciência de que a gente tem que ter paciência. Às vezes, se andar descalço machuca o pé, sabe? Às vezes a gente precisa ter paciência para ir tirando essas coisinhas que vão machucar para a gente pisar confortável, ou ir buscando um outro caminho, ou esperar um vento passar e limpar esse chão. Entende? São tantas coisas que influenciam em tantas coisas. Mas viva a sua vida. Volta para você. Entra no seu corpo novamente. Entenda o que você pode fazer agora. Porque a sua história é diferente da história das outras pessoas. Mensagem final. A fonte política, deixando ir, e o compartilhar. Quando você tirar as máscaras que não te pertencem, aliás, esse eclipse solar também traz essa energia, né? Esse último eclipse que teve, que vai durar 1 ano aí, atuando sobre nós. Quando você desapega de tentar ser algo e às vezes só existe, a abundância vem. E aí você vai ter para de fato compartilhar de uma forma verdadeira, de uma forma, sabe, maior, profunda. Essa fonte que a gente está falando aqui, olha só, no fundo do deck o mestre. Ou seja, conecta com essa abundância, com esse poder, sabe? Com essa máxima força de atração. Sai dessas máscaras, busca a sua verdade para um bem maior. Arcanjo Metatron, crianças índigo e cristal. Você tem um vínculo com crianças, em particular pode ajudar crianças mais sensíveis. Mais 2. Arcanjo Sandalfon, gentileza. Seja muito gentil consigo mesmo nesse momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. É exatamente o que eu estou falando. Carinho com você mesmo. E Arcanjo Uriel, você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Tá vendo? Volta para você. Vai mudar tudo, eu tenho certeza. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí essas mensagens. Foi bem forte, bem lindo. Obrigada quem chegou até aqui. Não esqueça de curtir, de deixar sua mensagem, de me seguir aqui nas redes sociais. Precisando de um atendimento, um acompanhamento terapêutico com tarô, vai ser um prazer e até a próxima. Gratidão.